sobre pentest, né, fechando brechas através de execução de pentest. Esse é um assunto bastante interessante, com algumas experiências que a gente tem acumulado nos últimos anos. A gente quer compartilhar um pouco com vocês da nossa visão. Algumas pessoas ainda estão chegando. Eu vou começar a apresentar o nosso institucional aqui de forma bem rápida, até para situar onde que o pentest está incluído dentro do nosso contexto, dentro do nosso ecossistema de soluções, né? Então, eu estou aqui com o Luan e com o Bruno, na parte de marketing, que estão nos apoiando, né? Agradecer a ambos aí pelo apoio na execução desse webinar. E estou aqui com o Kaique, né? Que vai falar mais especificamente, mais tecnicamente, sobre a parte de segurança ofensiva e sobre o pentest, né? Eu sou responsável pela parte de consultoria dentro do grupo da Visual Systems, e o Kaique faz parte da equipe de segurança da informação, é um dos líderes de segurança da informação na parte de segurança ofensiva, né? Kaique, você quer se apresentar aí para o pessoal? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado novamente pela participação. Apresentando rapidamente, tá? Eu venho do mercado de segurança ofensiva, né? Então, eu me dediquei, né, a iniciando, né, os trabalhos e estudos dedicados a serviços de pentests, né? Mas em segurança ofensiva, né, vocês vão ver que é apenas a ponta ali do iceberg, né? O que a gente fala é realmente identificar partes de segurança, né, e vulnerabilidades. Existem várias frentes, né, que podem ser realizadas para justamente, né, tentar simular, né, ou então emular o que um adversário hoje real, né, ele pode fazer ali em algum ataque, alguma organização, né? E nesse webinar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas frentes, né, que podem ajudar vocês em algum momento, né, a se prevenir, né, de um atacante que está, né, ali utilizando de técnicas, procedimentos e expandindo, né, cada vez mais esses ataques. Então, espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Então, falando do conteúdo, né, a nossa jornada aqui nessa manhã vai sempre falar um pouquinho sobre o cenário de ameaças. A gente sempre resgata um pouco a questão das vulnerabilidades dos ambientes, tecnologia, então nós vamos contextualizar isso mais rapidamente. Vamos falar um pouco sobre camadas de segurança e o papel do pentest, isso exatamente o que o Kaique estava comentando, né, a questão da segurança ofensiva, e o papel que o pentest tem dentro da segurança ofensiva. Vamos comentar um pouquinho sobre métodos e formatos de pentest, e também metodologias, né, para cada necessidade tem uma variação de metodologia que é mais adequada, um método e um formato para ser executado. Um pouco de solução, né, como é que a gente endereça isso, como é que a gente entende a questão técnica do pentest, né, como é que a gente formata isso, e deixando para vocês aqui, esse webinar faz parte de uma trilha que nós começamos falando de assessment e roadmap, depois falamos sobre remediação automatizada de vulnerabilidades, né, foi no dia 22/10 nós fizemos esse evento, né, esse webinar, e hoje nós estamos terminando essa trilogia aqui, essa trilha, falando de pentest, né? Então, isso aqui em breve vai estar disponível para vocês no YouTube. A gente vai mandar um comunicado para vocês para acessar exatamente as 3 gravações, né, para as pessoas que participaram. Ficar registrado para vocês a nossa jornada, né, nesses 3 eventos, né? E já agradecer, tem pessoas que participaram dos 3 webinars, a gente quer agradecer muito, né, a participação de vocês. Comentando rapidamente sobre o grupo, né, o grupo Visual Systems, a nossa missão principal em tecnologia é conectar os pixels da TI, viabilizar crescimento, viabilizar agilidade, entregas, conexão com o negócio. A gente faz isso com gestão, governança, projetos, operação. Por isso que a gente fala que é uma TI 360, né? É uma TI pensando em todos os pixels que a tecnologia está envolvida e uma forte conexão com o negócio, né? Então, a gente acredita que o conjunto de soluções integradas, tecnologia, na nossa abordagem, vai levar
a sua TI a ser cada vez mais um papel relevante dentro da organização, um papel que a gente chama de business partner, uma TI muito mais próxima do negócio, muito mais integrada, muito mais conectada, e a gente faz isso com alguns produtos e serviços, especificamente na parte de tecnologia e consultoria, foco da nossa unidade. A gente cuida muito de projetos que estejam muito alinhados com o negócio, centrado na operação de TI, com antecipação, com visibilidade, olhando PDCA, olhando indicadores, metas, projetos, processos, mitigando riscos, que é o foco nosso hoje, né? Então, a gente sempre tem que estar mitigando o risco e tudo isso tem que dar origem para projetos, né? Para chamada para ação e para construção. Tem que gerar um plano, tem que gerar iniciativa, tem que gerar projeto, tem que gerar roadmap. Então, essa é a nossa visão. Aqui estão os principais serviços, serviços de estratégia, da TI, serviços que envolvem revisão, orientação, estruturação para trabalhar com projetos e processos. Segurança da informação, que é o nosso foco hoje, tem um amplo serviço, um cardápio aqui de segurança da informação, onde tem teste, identificação de vulnerabilidades é um desses serviços. Privacidade de dados, né, com o trabalho em cima da LGPD, e serviços especialistas, né, serviços muito específicos de consultoria em tecnologia da informação que a gente faz sob medida para a sua necessidade. Né? Então, aqui alguns resultados que a gente tem obtido, mais especificamente em mitigação de riscos com foco em segurança da informação, é elevar a sua maturidade, a maturidade da sua organização em segurança da informação, e a gente faz isso de uma forma bastante efetiva. Né? Temos conseguido cases extremamente interessantes de evolução da maturidade de segurança da informação de forma orquestrada, organizada, medida, mensurável, num curto espaço de tempo. Né? Alguns parceiros que a gente conta, ao todo de parceiros que o Grupo Visual tem, aqui algumas referências bastante relevantes no mercado de tecnologia. E para a gente aquecer aqui as turbinas, eu vou pedir para o Bruno colocar essa enquete aí para a gente responder. A primeira pergunta que a gente gostaria de ouvir de vocês é se a sua empresa realiza hoje testes de intrusão, pentest, né? Se você tem alguma execução desses testes no decorrer do ano. Né? Você pode responder isso, o Bruno vai colocar aí para a gente. Não é uma identificação, né? Não fica identificado quem responde o quê. É uma enquete que a gente pega só o retorno, é anônimo, então você fique à vontade para responder, né, se a sua empresa realiza ou não testes de intrusão, né? Testes são os pentests. Uma pergunta bem curtinha para a gente responder, né? Vamos acompanhar aqui as respostas. Como eu comentei, fique à vontade para responder, porque para a gente não vem quem respondeu o quê, simplesmente se executa ou não. Né? É uma enquete anônima, a gente só vai coletar o resultado aqui para poder comentar um pouco com vocês. Né? Para a gente está empatado aqui, né? 50%, 50%. Metade sim, metade executa, metade não executa. E aí não importa qual é o pentest que você execute, pode ser de ambiente, pode ser de aplicação, pode ser de cloud, né? Pode ser de mobile, pode ser qualquer tipo de pentest. O mais importante para a gente é trazer aqui para esse grupo como que como que o grupo entende que isso está sendo executado. Estamos aqui como 66% não e 33% sim, né? Já executa, né? Tudo bom. Mais alguém, pessoal, vai votar aqui? Fique à vontade. Nós temos aqui praticamente 2/3 não estão executando e 1/3 está executando o pentest, né? Muito bom. E uma segunda pergunta aqui, que é complemento da primeira, né? Também é a última pergunta que nós vamos fazer aqui. Quando foi a última execução que você fez isso, né? Se você executa esse pentest, quando foi a última execução de um pentest? Foi até 3 meses, até 6 meses ou 12 meses para cima, né? Então, você realizou isso até 3 meses, você realizou isso até 6 meses ou 12 meses para cima, né? Qual é
qual é o tempo que você executou isso, né? Se faz muito tempo, se faz pouco tempo, né? E aqui não importa se é periódico ou não, a gente só quer saber o horizonte de tempo, né, que você executou isso aí. E o Bruno vai colocar para a gente aí essa nova enquete. Novamente, o resultado é anônimo, né? Não tem para a gente quem é que está respondendo o quê. Então, a gente tem aqui 12 meses ou mais, 60%. E a gente tem em 3 meses, 6 meses, cada um com 20%. Bacana, né? Então vamos dar sequência aqui. Então tá entendido, só resgatando aqui, nós tivemos na execução do pentest, a sua empresa executa pentest ou não, nós tivemos quase metade, né, de quem respondeu. Então nós temos aí 55% não executa e 44% executa. Depois a gente tem aqui, dos que executam, a gente tem uma periodicidade acima de 12 meses, né? Então 20% até 3 meses, 20% até 6 meses e 60% acima de 12 meses, né? Muito bom, obrigado pela resposta de vocês. Vamos seguir aqui falando um pouquinho do contexto de segurança da informação. Eu vou passar mais um slide que eu vou falar, depois o Kaique vai comentar a questão técnica. E esse aqui é um slide que a gente sempre volta. A gente sempre passa por esse slide, por essas informações, porque a gente acredita que isso aqui é totalmente verdade, é um pano de fundo que é a base que a gente constrói os serviços de segurança da informação, as abordagens de segurança da informação, todo o ecossistema de produtos, serviços vinculado à segurança da informação, eles fazem sentido porque o cenário de risco ainda continua a aumentar, né? Então, a gente tem aqui uma série de setores, e a gente sempre passa por esse slide para comentar sobre esse cenário, porque se esse cenário aqui não é verdade, o que a gente tem pela frente também fica em dúvida, mas esse cenário é verdade, é fato. Então, a gente tem que voltar para esse cenário sempre e comentar dele, porque ele é a base de tudo. É por aqui que a gente vai desdobrando produtos, serviços, abordagens, metodologias, critérios, ferramentas, práticas que a gente utiliza dentro de segurança da informação para cobrir a quantidade de ameaças internas que vão aumentando, porque eu tenho muitos dados hoje na organização, né, uma proliferação de dados por tudo quanto é lado está brotando dado, tecnologias novas e emergentes que nós estamos adotando e que ainda não estão suficientemente maduras, não foram totalmente mitigadas ainda, uma integração na cadeia de negócio dos seus parceiros, dos seus fornecedores, que estão muitas vezes dentro, fisicamente e logicamente, das nossas estruturas, trazendo muitas vezes equipamentos, softwares, produtos, né, a presença física, inclusive, dessas pessoas. Então, integração na cadeia de negócios, que antigamente era muito mais separada fisicamente, separada logicamente, hoje está muito mais integrado, físico e lógico, uma quantidade imensa de dispositivos, né, não só dispositivos de tecnologia, dispositivos associados a outras medições que a tua organização faz, equipamentos Fabris, equipamentos de terceiros que são trazidos para dentro da nossa organização, que eles pertencem à nossa organização, IoTs. Então, a gente tem uma multiplicidade muito grande de dispositivos que a gente tem hoje, além dos computadores, notebooks, os celulares, né? A gente tem uma multiplicidade ampla de dispositivos e um aumento de requisitos regulatórios ao longo do tempo. Então, são requisitos regulatórios e requisitos e requerimentos da cadeia de fornecimento, né, dos seus clientes, dos seus parceiros. Então, o ambiente regulamentar está maior. Cuidar de mais coisas do que a gente cuidava alguns anos atrás, né? Então, esse aqui é o cenário de risco, continua a aumentar. Esse aqui é o pano de fundo que a gente tem, e a gente sempre traz esse momento para refletir sobre isso, né? Isso aqui é verdade e não há sinais que a gente vai diminuir muito isso, né? Ao contrário, há sinais que a gente vai aumentar um pouco mais essa complexidade, porque a gente está tendo mais tecnologia, mais integração, mais dispositivo, mais dados, mais requerimento para ser atendido, mais marco regulatório para ser alcançado. Então, esse cenário para a gente continua sendo um cenário de verdade, né? Por isso que a gente traz sempre esse cenário como sendo a ponta aqui do iceberg, né? Para a gente comentar com vocês
Esse é o pano de fundo, né? E eu quero passar para o Kaique. O Kaique vai fazer a complementação agora, vai falar um pouco sobre as questões de segurança da informação e vai entrar nas camadas e falar um pouco mais tecnicamente sobre o pentest. Então, Kaique, a bola está contigo aí. Beleza, Carlos, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vamos lá. Pessoal, atualmente, né, nós temos dois conceitos, né, que é a segurança defensiva e a ofensiva. Normalmente, também é associado ao Blue Team e ao Red Team, né? Então, a equipe ali que fica dedicada a implementar, né, soluções de segurança, monitoramento, gestão, configuração, enquanto o Red Team tem como objetivo testar, né? Testar e validar os controles de segurança, né? E isso pode ser feito de N formas, né? Como a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Normalmente, tá? Esses times, eles são separados, né? Mas em alguns casos, em grandes empresas, eles são unificados, né? Então, aí entra o termo que é o Purple Team, né? Então, normalmente ali o time de segurança ofensiva, né? Ele apoia o time do Blue Team a implementar recomendações, né? Então, eles dizem, né, o que novas técnicas estão surgindo, novos processos e ajudam, né, ali a Blue Team a construir, né, novas defesas, né, implementar novas configurações que estão emergindo, né? Então, apesar de ter times diferentes, né, eles se complementam, né, no dia a dia. Mas aqui hoje nosso foco, né, é falar sobre a segurança ofensiva e para falar disso, né, nada mais justo do que comentar os serviços que compõem, né, esse time. O Pentest é um desses trabalhos, né, então é uma forma de identificar, né, esse tipo de ameaça, né, ou simular, né, ali algum atacante, mas a gente tem ali algumas camadas, né, de soluções que podem ser executadas, né? Então, desde serviços um pouco mais simples, né, até mais avançados, né? Então, a gente tem ali o scan de vulnerabilidades, né, que todo mundo já fala, né? Um scan é uma ferramenta ali que vai estar analisando, né, aquele alvo, né? Se uma aplicação web, uma rede interna, uma rede externa, através de IPs. A gente vem com o pentest, né? Aqui é interessante citar que o pentest, né, ele é uma simulação manual, né? Então, enquanto o scan ele é automatizado, o pentest é manual. Eu vou alocar um especialista, né, um pentester, que vai ficar ali dedicado, executando os testes, simulando, né, como o atacante real também estaria fazendo, tá? Então, não existe, né, pentest automatizado, pentest com IA ou qualquer outra solução mágica, tá? Pentest tem que ser executado pelo pentester, né, pelo especialista, que vai simular, né, e testar ali da mesma forma com o atacante real, tá? Então, existem sim ferramentas que são executadas ali pelo pentester, mas todo o processo é baseado, né, em horas que são alocadas para poder avaliar, né, aquilo em um tempo hábil, né? Então, depois do pentest, nós temos as perfis de ataque, né? Então, hoje, com a adoção, né, de soluções em cloud, expansão, né, ali de IPs, né? Hoje a gente consegue colocar, né, muito mais coisas postas para a internet, a gente sobe aplicações, APIs, aplicativos mobile, né, na App Store, Play Store, né? Então, cada vez mais a superfície de ataque de uma empresa ela aumenta, né? E a superfície de ataque é tudo aquilo que o atacante consegue enxergar pela internet, né? Então ele consegue enxergar o domínio de vocês, subdomínios, aplicações expostas, IPs,
por aí vai, né? Então, as perfis de ataque, né, também conhecido como gerenciamento das perfis de ataque, é um trabalho onde visa identificar toda essa exposição na internet, né, e apontar ali riscos, né? Então, ele é como se fosse um pen test, né, só que ele é também feito normalmente por ferramentas, né, ele vasculha ali tudo que uma empresa tem exposição na internet e identifica riscos, né? Então, é uma medida hoje que vem se tornando cada vez mais utilizada pelas empresas justamente para avaliar, né, onde está o risco ali dentro daquele, é, daquele perímetro de exposição, né? Então, quanto mais coisa eu tenho exposta para a internet, a minha superfície aumenta, né, e alguma coisa eu posso não conhecer, né, algum shadow IT, né? Então, o time de dev subiu uma API, uma aplicação, abriu uma porta, fez aquilo e eu não conheço, né? Então, as perfis de ataque vêm para justamente ajudar a identificar o que eu tenho exposto que eu não conhecia e aí eu vou tomar uma ação, né, para mitigar aquilo, né? Então, é justamente identificar toda a minha exposição na internet. O próximo item, né, a modelagem de ameaças e a revisão segura de código estão ligados a aplicações, né? Aplicação web, API, mobile, desktop, né? Então, a modelagem de ameaças ela vem para o momento em que eu vou construir uma aplicação nova e vou estar modelando as ameaças que podem é, surgir naquele produto, né? Então, pensa assim, eu vou construir uma aplicação web. A primeira etapa é uma página de login, né? Então, opa, eu preciso modelar quais ataques podem surgir aqui nessa página e já passar isso para o time de desenvolvimento e já codificar de forma segura, né? Então, a gente pode ter ali um ataque de força bruta, né? Então, opa, o time já tem que implementar, né, um CAPTCHA, né, ou uma solução de rate limit para impedir isso. Pode ter um ataque de numeração de usuários, então tem que já elaborar ali alguma medida para não permitir essa numeração, né? Então, modelagem vem para justamente eu já conceber aquela minha aplicação de forma segura, né? E quem faz isso normalmente é o time de segurança, né? Ou o time de AppSec, né? Então, eles entram, né, entendem o que vai ser feito junto ao time de produto e o time de dev e começam a modelar e criar essas hipóteses, né? Então, eles passam esse documento, né, ao time de dev e eles já vão seguir isso, né? Então, digamos assim, antes do pentest, né? Então, o que o pentest poderia identificar ali aquele produto, a modelagem já vem para tentar prever, né, isso e, consequentemente, né, chegar em produção com um produto mais maduro, né? Não elimina executar outros testes, né? Então, não vai eliminar executar um pen test, um scan, ou um code review, mas é algo que já prevê ali é, uma gama bastante grande, né, de ataques. E já vinculando isso à revisão segura de código, né? Então, hoje, tem ferramentas que fazem scan de código-fonte, né? Que é o SAST, né? Análise estática, mas que também entra, né, ali um pen tester, ler o código-fonte e apontar vulnerabilidades, né? Então, isso também é um serviço um pouco mais avançado, né? Então, a gente foca ali no código mesmo, da API, do web ou do mobile, para tentar encontrar realmente o que é possível de vulnerabilidades a nível de código, né? No pentest ele não vai a fundo, né? Ele é mais dinâmico, então a gente vai já avaliar o que está no ar, né? A aplicação já rodando, a API e o, a revisão de código, né? É para expandir ainda mais, né? E tentar encontrar outras brechas que no pentest ali naquele momento não foi possível. Depois nós temos a engenharia social, né? Então, ali pode ser phishing, né? E-mails falsos, pode ser smishing, SMS ou vishing por telefone, né? Então, a engenharia social hoje pode ser feito de várias formas.
tá? É um serviço que mais dá resultado, né? Isso porque hoje falta bastante no nível de maturidade e conscientização em segurança da informação, tá? Então, as campanhas de phishing, de vishing, né, têm dado muito certo, uma vez que esse trabalho, né, também conhecido de spear phishing, né, ele é um phishing direcionado à empresa, né? Então, a gente vai disparar um cupom do iFood, um cupom do Uber, algo genérico, né? Esse trabalho visa identificar, né, e montar uma campanha realmente específica daquele alvo, né? Então a gente vai sentar, né, a equipe de segurança ofensiva, vai estudar aquela empresa, né? Então, opa, vamos ver notícias que a empresa saiu, vamos ver no LinkedIn se tem alguma menção lá, vamos estudar solução de e-mail, se é um Office, um G Suite ou alguma solução interna. Vamos identificar o que aquela empresa tem exposta para a internet de soluções, né? De repente algum sistema de RH, de compliance para denúncias, ou o que tiver, e usar isso como base da engenharia social, né? Então a gente vai montar uma campanha direcionada com um motivo específico, né? Então, através desse trabalho, né, é possível até mesmo acessar contas de Office, né, mesmo assim com MFA, né? Então a gente consegue até mesmo subverter e extrair o MFA do usuário e acessar a conta, né? Então hoje existem técnicas que fazem isso, né? Então, mesmo tendo MFA nas contas, ainda é passível, né, com um ataque de phishing, ter acesso àquela conta e expandir, né, ainda mais esse ataque. Depois disso, nós temos o Threat Intelligence, que é basicamente coletar inteligência, né, de ameaças, né, e um trabalho de pesquisa, puramente, né. Porque o objetivo é um pouco similar às perfis de ataque, mas vai ainda um pouco mais além, né. Porque a gente tem todo o trabalho de vasculhar, né, a internet, né, isso seja na Surface, na Deep, Dark Web, em fóruns, na rede Onion, em grupos do Telegram, né, basicamente onde estão os atacantes, a gente vai lá e busca informações do nosso alvo, né. Então a gente identifica que os atacantes têm aquela empresa que nos contratou, né, para executar esse serviço. Então a gente busca credenciais que foram roubadas através de stealers, né, que são malwares específicos que roubam informações, né? Então a gente tem o Headline, o Raccoon, né, que são stealers bem grandes, né? Então eles vão lá, né, invadem ali alguma máquina ou então alguma extensão maliciosa do navegador que extraem as senhas e enviam para um servidor, né? Quando a gente vai lá, faz a compra da credencial, né, faz a compra de pacotes de dados, né, a gente consegue, né, além de informações, né, de usuários, senhas corporativas, prints das telas, né, esses tiros fazem prints e enviam para algum servidor, logs, né, então eles também coletam logs, dados de navegação, enviam também. Então esse trabalho basicamente entender o que um atacante possui no nosso alvo e demonstrar isso para a empresa, né? Então aqui vai ter um trabalho de pesquisa, de filtração, comprar pacotes de informações, comprar usuários, senhas, né? Isso todos em grupos que hoje, né, são fechados, né? Então hoje tem sites russos que é fechado, né? Você precisa ter um acesso, né? Alguém tem que te convidar, né? Então um trabalho realmente ali de infiltração. E já vinculando isso à emulação de adversário, é o mais avançado ali de serviço, né? Então, a emulação, né, é justamente, né, emular algum adversário, tá? Então, aqui a gente não fica só limitado a algum escopo específico, né? Aqui é praticamente tudo permitido, né? Assim, tudo entre aspas, né? Isso de acordo com alguma limitação, né, previamente acordada, mas o objetivo é de uma forma, comprometer a empresa, né, e simular algum adversário, né? Então, emular
as mesmas técnicas que algum grupo malicioso utiliza, né? Então, vamos simular aqui, né, a emulação de adversário de algum grupo de ransomware, né? Então, a gente vai lá, pega todos os TTPs, né, técnicas, processos e tecnologias que aquele grupo utiliza e vamos emular aquele alvo nosso, né? Então, aqui inclui phishing, threat intel, né? Então, ele junta todos os serviços em um só, né? Então, a gente vai lá e com esse objetivo de realmente comprometer o alvo de várias formas possíveis, né? Então, ele é justamente ali um serviço mais avançado, né? Para emular mesmo um ataque sofisticado, né? Então, aqui a gente tem um pouco, né, dos trabalhos que podem ser executados, né, no mercado de segurança ofensiva, mas falando aqui especificamente sobre o pentest, que é hoje o objetivo, né? Como eu comentei, né, o foco objetivo do pentest é essa simulação, né, manual, né, de um pentester executar ali os testes e as etapas que o atacante poderia estar executando. Aqui, né, é limitado por tempo, né? Então, o pentester vai ficar lá, né, testando de forma ilimitada, né? Ele vai ter ali 40 horas, 80 horas, né, de acordo com aquele escopo para simular os testes, né? Então, ele é uma visão, né, daquele tempo, daquele ambiente, né? Então, por isso que efetuar o pentest de forma recorrente é a melhor opção, né? Então, eu vou mantendo em dia, né, esse trabalho e executando aí novas técnicas e novos processos que vão surgindo, né? E justamente com isso eu vou ter relatório, né, com todos os pontos que foram identificados pelo pentester e também como corrigir, né? Então ali as recomendações para apoiar no processo de mitigação. No pentest nós temos, né, alguns modelos que são executados, né, o white box, o gray box e o black box, baseado aqui, né, no quanto de informações o pentester vai receber antes do teste, né? Então, um black box, a visão às cegas, né? Então, nós só recebemos do alvo, só o Walter? IP, a URL e Oi. a partir disso a gente executa os testes. O gray box já recebe informações ali prévias daquele alvo, né? Normalmente uma credencial de acesso, né? Uma credencial de acesso para simular a visão de alguém com permissão. E o white box é o objetivo de simular mesmo ali algum insider, né? Então a gente pode receber usuário privilegiado, acesso a código-fonte, chaves, autorização, né? E o objetivo é simular alguém de dentro, né, um insider, e que ele poderia comprometer, né, uma empresa. E o formato, né, ali, esse teste pode ser realizado de forma interna, né, então simular o ambiente on-premise, né, então um ambiente dentro, o que ele poder executar o externo, né, então através de IP público, uma URL, né, então essa visão externa é possível comprometer o ambiente interno. Tem teste físico, né, então o que normalmente entra, né, operações de red team, né, o objetivo entra um pouco também, né, em emulação de adversário, mas a emulação em si, em alguns casos, não tem a parte física, mas operações de red team nós temos, né? Então, entre a parte virtual e também a parte física, né, de comprometer ali a estrutura física, né, tentar invadir de alguma forma, plugar algum cabo ali em algum lugar, né? Então, basicamente, né, a gente pode testar de várias formas possíveis. E aqui também entra, né, engenharia social, como comentei ali, a parte de phishing, né, spear phishing, SMS, telefone, e o pentest hoje ele pode ser aplicado em praticamente tudo. Aplicações web, API,
mobile, infraestruturas IoTs, né? Então, IoTs hoje, né, pode ser sistemas de controle, né, OT, né, controle industrial, carros autônomos, praticamente tudo hoje é feito pen teste, né? Diversas empresas hoje contratam, é, apesar de terem equipes internas que já realizam isso, né, ainda assim contratam terceiros para aumentar essa visão, né, de tecnologias externos, né? Então, ter essa visão externa, né, de do de fora é essencialmente hoje importante para todas as empresas que constroem, né, algum produto, alguma solução ou tem ali infraestruturas, né, que precisam manter o mais seguro possível. Aqui uma explicação sobre a metodologia do pentest, né? Para executar esse trabalho, o pentester vai seguir algumas etapas, né? Isso, as metodologias de mercado, né? Então a gente tem ali o PTS, o NIST, né? Que guiam ali a execução, né? Então a gente passa do processo de mapeamento do alvo, né? O footprint, fingerprint, que é entender, né, o meu alvo, né? Então é navegar ali na aplicação, na API do aplicativo, identificar rotas da API, portas, né, no IP, né, naquele serviço, naquele servidor, identificar o que está rodando ali, né? Então a gente tem todo um trabalho de conhecer o alvo antes de atacar ele, né? Então, boa parte do tempo é só uma pesquisa, dando aquele alvo, buscando informações e aí sim, com o que eu coletei, eu vou escanear, né, vou fazer alguns processos e testar aquilo, né, da visão do atacante, né? Então, eu pego informações e elaboro ali o meu ataque até chegar, né, à exploração por si só, né, que é, de alguma forma, obter algum acesso, alguma informação indevida ou comprometer aquele alvo e, se possível, chegar, né, numa pós-exploração, né? Então, com alguma vulnerabilidade, né, se é possível escalar ela para algo maior, né? Então, escalar ela para alguma movimentação lateral, né? Então, pular de um serviço, de um servidor para outro, extrair informações, e filtrar informações da empresa e demonstrar esse impacto, né? Ou então, uma aplicação web que roda na cloud, né? Muita gente sair do serviço da aplicação web e atingir a cloud como um todo, né? Então, a conta AWS, Azure, ou então GCP, né? Então, aqui o objetivo é escalar o máximo possível e demonstrar esse impacto. E, no fim de tudo, a gente vai ter o relatório final, né? Então, relatório, normalmente o executivo e o técnico, demonstrando, né, todos os passos e o que o pentester foi capaz de identificar. E aqui um ponto importante é que, né, nós trabalhamos com evidências, né? Então, a gente não vai só reportar, aqui está vulnerável. Não, a gente tem passo a passo e prints, né, evidenciando o que foi possível, né, realmente identificar e explorar, né? Então, sempre vai ter evidências demonstrando essas vulnerabilidades e o impacto disso, né? Então, não é, aqui está vulnerável, então eu acho que. Não, tudo segue com evidências demonstrando, né, o que foi feito, como e por quê. Aqui é um exemplo, né, também do pentest de aplicações, né? Então, para cada tipo de pentest, nós usamos metodologias específicas, né? Então, aplicação web, API, mobile. Nós temos a OASP, né, que rege hoje, né, boas práticas, né, de aplicações, né, enquanto a parte de redes externas, redes internas, em rede social, a gente tem ali o NIST, o PTS, o MitraAttack, né? Então, cada escopo específico a gente vai ter uma metodologia que mais se adequa, né, àquele escopo a ser testado, né? Então, nós aqui da Visual não criamos algo proprietário, ou então
reinventamos a roda, né? Nós usamos que o mercado já entende como boa prática e seguimos esse processo que hoje já são utilizados por outras empresas no mundo todo. Carlos, é com você agora. Opa, bacana. Vamos na sequência aqui. Antes da gente falar um pouquinho de solução, né, como é que a gente endereça esses tópicos todos técnicos que aí comentou, alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem se aprofundar em algum tópico? Vocês podem abrir o microfone e perguntar ou escrever aqui no chat. Fique à vontade. Tá? A gente já está partindo para a parte final do nosso webinar. A gente vai falar um pouquinho de soluções e vai mostrar um exemplo para vocês de entregável, né, para vocês materializarem isso que o Kaique acabou de comentar, mais especificamente sobre o Pentest. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Pode ser com um microfone, pode ser com um chat. Tranquilo? Nós também teremos um tempo aqui no final para algumas perguntas, se vocês quiserem depois debater alguma coisa, também estamos à disposição. Vamos falar um pouquinho, então, das soluções. Como é que a gente endereça isso, né? Sempre os nossos produtos, serviços, né, a construção disso, olha não só a parte técnica, mas também a camada de gestão, né, ou seja, uma visão executiva. Então, os produtos que vocês vão ver agora, os exemplos, né, na parte dos relatórios, principalmente o relatório de pentest que a gente está falando, eles olham uma questão executiva, né? Então, a gente formatou isso, dividiu e contextualizou o pentest para atender não só a parte técnica, mas também a parte de gestão, uma visão executiva, né? E, obviamente, a gente tem uma camada técnica, que é essa explicação toda que o Kaique passou, essa abordagem toda, né? Então, existe uma camada técnica de especialistas, de metodologias, de frameworks que são adotados de forma internacional, e a gente tem uma camada de gestão que a gente agrupa os dois, né? E aqui um conjunto de serviços que a gente tem hoje de segurança da informação, e o Pentest está aqui como sendo um item técnico, né? Mas dentro do Pentest, né, além dessa abordagem, a gente tem uma abordagem que cuida do roadmap de transformação, do gerenciamento do meu programa de segurança da informação e da evolução dele, e também toda a parte de educação, cultura, né, questão de mudança. Então, o nosso portfólio de serviços hoje de segurança da informação, ele é composto por todas essas camadas, porque todas elas fazem sentido, se integram para ofertar gestão, governança, execução técnica, visibilidade do programa, alinhamento, trazer as pessoas junto, né, ou seja, trabalhar muito educação e cultura, trazer o nosso usuário hoje, né, as nossas pessoas, as pessoas que trabalham dentro das organizações hoje, trazer para o mesmo barco que a gente, né, e trabalhar isso tudo integrado. Então, a visão dos serviços hoje é uma visão consolidada, né? Então, não é só produto ou não é só um único serviço em específico, mas a gente pensa no todo para ofertar exatamente aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, que é a TI 360. Né? Então, a TI 360 tem que pensar em gestão, governança, tem que pensar em quem cuida do quê, né? Tem que pensar nas pessoas, tem que pensar em cultura, tem que pensar em trazer todo mundo para o mesmo barco, né? Em trabalhar essa comunicação. Então, um pouco dos nossos serviços detalhados aqui, nós estamos falando especificamente do Pentest, e aqui a gente faz isso hoje por ambiente, por aplicação, mobile, IoT, né, como o Kaique comentou. A gente dimensiona para cada tipo de ambiente para o propósito que você está precisando. Então, tem empresas que precisam de um pentest para garantir que está cumprindo uma auditoria, para garantir que está cumprindo um questionário que um cliente mandou, que um parceiro mandou. Tem outras que estão lançando produtos no mercado e querem se certificar que esse produto está ok, né, que está bacana, que não tem brechas. Tem outras empresas que o pentest faz parte do roteiro para se executar de forma anual, ou seja, não tem ninguém ainda cobrando, mas é a cobrança da própria empresa em se garantir, em fazer serviços de segurança, o pentest é um deles, para atender e para cobrir essas brechas, né? Então, cada organização tem um propósito e a gente dimensiona isso para este propósito e para esse ambiente.
Existe também os relatórios que vão fazer uma identificação, classificação e priorização das vulnerabilidades. Eu vou mostrar um exemplo disso na sequência. Uma gama de relatórios que atendem desde a parte de informação até relatórios específicos, como o Caio comentou, com os prints, as evidências, né, por onde o pentester foi passando e o que ele foi levantando fica documentado. As equipes são especializadas, né, ou seja, tem pessoas especialistas para fazer isso. Então, é um pool de recursos que a gente utiliza para fazer os pentests de forma específica, utilizando os frameworks específicos da indústria, e a gente sempre embute um reteste num período de 60, 90 dias, dependendo do caso. O que é esse reteste? Você fez o pentest, descobriu algumas vulnerabilidades, apontamos isso para você, enviamos para você os relatórios, você tem um período de tempo para corrigir aquilo, a gente faz um novo teste em cima daquele item que foi corrigido. Então, é um ciclo que vai. Fiz o pentest, identifiquei a vulnerabilidade. A gente apresenta, você corrige, a gente testa novamente aquilo para ver se realmente foi corrigido. É o que a gente chama de reteste. Então, esse aqui é o nosso pacote. Aqui alguns relatórios que são emitidos. Então, fizemos o trabalho de pentest. O que você vai receber? Um atestado de que você executou esse pentest, um relatório executivo, um relatório técnico, e eles compõem um relatório completo de evidências coletadas com a recomendação para mitigar cada vulnerabilidade que foi encontrada. Esses relatórios eles podem ser emitidos em português, inglês e alguns para o espanhol. Então, a gente tem aqui um multidioma para poder atender. Se você faz parte de uma multinacional, precisa reportar isso para a tua matriz, precisa reportar isso, eventualmente, para alguma auditoria que está te auditando. Então, você tem a flexibilidade de trabalhar com outros idiomas. E, para a gente fechar, antes de abrir algumas perguntas, eu quero compartilhar rapidamente um exemplo de como é que isso fica, qual é o formato que a gente tem de entregável. Aqui é um exemplo, obviamente, estou trazendo vários aqui, mas é um exemplo. Então, é um relatório, são os PDFs que a gente envia, eles possuem informações acerca da responsabilidade. Esse aqui é um modelo teste, de exemplo para vocês. Então, a gente apresenta a contextualização, da onde nós partimos, um sumário executivo, apresenta as vulnerabilidades que foram identificadas com as devidas criticidades que foram classificadas de acordo com o framework utilizado, de acordo com a metodologia utilizada. Então, a gente consegue ter visualização disso. O que foi feito, o escopo, o tipo de teste que foi executado, a metodologia em específica que foi executada, as técnicas que foram utilizadas, a classificação dos riscos, então como é que a gente faz isso, como é que divide cada um dos riscos encontrados, as vulnerabilidades que foram encontradas, o detalhamento disso, o detalhe de cada vulnerabilidade que foi encontrado, e aí a identificação, a forma de correção. Então, são relatórios bem completos, o que deve ser feito e as referências, São relatórios bem completos. Você quer comentar um pouquinho dos relatórios? Perfeito. O, dentro do relatório, aqui só tem um exemplo de vulnerabilidade, mas em ataques mais complexos, onde é possível realmente comprometer aquele ambiente, seja externa, de forma externa ou de forma interna, tá? Nós também temos o item que é a perspectiva do atacante, E nesse item, nós realmente fazemos uma narrativa descrevendo passo a passo o que foi executado, Então a gente monta, realmente ali um how-to, de como o atacante executaria, esse ataque, Então, um exemplo, teve um pentest externo, com uma emulação de adversário, onde nós fizemos a aquisição de credenciais através de um grupo, no Telegram, e a credencial dava acesso na VPN, dessa empresa. A VPN não tinha MFA,
Então pronto, nós já pegamos acesso à rede interna. Em questão de um dia útil, a gente já estava ali dentro da rede, né? E a partir disso foi feita a exploração até chegar no AD, né? No AD principal, e a partir disso a gente tinha o controle total da rede, né? Então tudo isso, né? Onde a gente consegue citar esse ataque bem sucedido, né? Nós escrevemos passo a passo a narrativa, né? O atacante, e depois separamos também item por item, né, escrevendo todas as vulnerabilidades que foram identificadas, né. Então, existem itens, né, que normalmente não serão corrigidos, né. Então, você não vai conseguir corrigir a credencial vazado, né. Então, você vai tomar medidas proativas, né. Então, trocar a senha de todos os usuários, habilitar o MFA por padrão, né? Então, você vai implementar ali medidas que vão reduzir, né, o risco naquele momento e também atuar em cima daquilo que já aconteceu, né? Então, implementar novas medidas para que não aconteça, né? Então, um estilo filtrou esse credencial desse usuário, né? Mas como, né? Esse usuário baixou alguma coisa na máquina, foi uma extensão do navegador dele, né? Então, com base no resultado, né, o cliente, né, ele obtém isso e vai começar a investigar para tomar ações, né, que evitem, né, ou reduzam a chance de acontecer algo no futuro, né? Então, com essa visão, né, a gente mostra realmente, usamos tudo com o atacante, né, ele estaria à disposição para efetuar, né, aquele ataque naquele momento, né. Então, tudo é baseado, né, com referências, né, então nós associamos algum link, né, algum link da Microsoft, né, dependendo do ambiente Windows, né, então, algum link Linux, o que for, né, para apoiar naquela correção e indicar onde está o ponto vulnerável, né? Então, sempre evidenciando e linkando ali alguma referência externa, né, para dar mais ênfase e ajudar aquele momento na correção, né? Então, identificar uma vulnerabilidade X no SMB1 do Windows, né? A gente pega lá a versão, né, o link do patch, ou o link da Microsoft explicando sobre isso, né? Então, sempre ali um apoio a mais à correção, né? Então, a ideia do técnico, né, do pen técnico, não é só apontar, ó, aqui está vulnerável e pronto, né? Então, aqui está vulnerável, você pode seguir esse passo, fazer isso, aqui também tem um artigo, alguma coisa que vai ajudar você na correção, né? Então, a ideia não é só apontar erros, e sim ajudar a corrigir, né, e indicar ali possíveis medidas para que isso não aconteça no futuro. E nesse caso, né, Caio, que a gente, nesse caso você estava comentando, a gente nem esperou terminar todo o pentest, né? Nós já acionamos a empresa, logo que isso foi identificado, já acionamos a empresa, já fizemos uma reunião, porque esse é um item extremamente crítico, né? Então, apesar do pentest ter uma certa duração de tempo, a gente, na hora que identificou isso, já chamou a empresa para conversar, para expor esse caso, né? Para não deixar o risco ainda ativo, né? Muito bom, pessoal. Chegamos ao final. Queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer de novo o Luan, o Bruno, agradecer o Kaique, a participação. E estamos disponíveis. Se vocês querem perguntar alguma coisa, questionar algo, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone ou pode escrever no chat. A gente responde aqui. Depois, se vocês quiserem uma outra conversa um pouco mais específica, algum direcionamento específico, alguma reunião para entender melhor, para dimensionar o seu caso, para falar sobre a sua necessidade, só nos acionar também.
Bacana, Kleber. Muito bom. Obrigado pelo seu feedback, viu? Kleber fez um comentário nosso no chat. Bacana, Cindy. Obrigado, viu? Obrigado pelo feedback. A gente espera que tenha agregado informação e conhecimento para vocês. De novo, agradecer a participação de todos vocês, né? Espero que tenha agregado para as iniciativas de segurança de informação que vocês estão planejando para esse ano, próximo ano. Sabe que é uma fase agora que as empresas estão trabalhando em cima do planejamento do próximo ano, em cima dos seus orçamentos, né? E a gente tem o nosso time, pode me acionar o Kaique, tem o time nosso comercial aqui também, o Edu está aqui, a Andrea também. Então, a gente está à disposição de vocês para tirar as dúvidas no momento que vocês acharem que é oportuno a gente conversar. De novo, obrigado pela participação de todos vocês. Kaique, obrigado. Luan, Bruno, obrigado pela organização. E nós vamos enviar para vocês depois o link onde está a gravação, né, da trilha, para que vocês tenham acesso à trilha toda, ao webinar que falou do assessment e roadmap, o webinar que falou de remediação automatizada de vulnerabilidades, e hoje também falando do pentest. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado. Tenham um ótimo dia. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Pessoal, Um abraço, ótimo dia. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.